está pensando em comprar ou montar um PC gamer, mas não faz ideia de qual é a placa-mãe ideal. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como descobrir qual é a melhor placa-mãe e qual a placa-mãe correta, né, para o seu PC. Você só vai precisar do Google e mais nada. Eu vou ensinar quais são os passos para você chegar à placa-mãe ideal. A primeira questão, óbvia, você vai precisar ter certeza de qual é o processador que você vai colocar no seu PC. Placa de vídeo, algumas pessoas têm a dúvida, a placa de vídeo é compatível com a placa-mãe. Toda placa de vídeo é compatível com a placa-mãe, não tem essa compatibilidade, tá? É independente. Tem algumas placas de vídeo que não são compatíveis com todas as fontes, né? Tem algumas fontes que vêm com 6 pinos e tal, e aí você precisa de um adaptador. Mas, via de regra, toda placa de vídeo é compatível com qualquer placa-mãe aí atualmente, tá? Então não tem esse problema. A questão é o processador. O processador tem que ser especificamente compatível com a placa-mãe, tá? Então se você não conhece o canal Compra Segura, se inscreve aí, eu vou começar a ensinar você agora a como descobrir qual é a placa-mãe ideal para o seu PC. Vamos supor que eu quero comprar um processador aí de 8ª geração da Intel, tá? Qual é o processador que eu quero comprar? Um i5 8400. Eu vou colocar ele no Google, tá? Decidi, é esse que eu quero. Eu vou em qualquer anúncio aqui, tá? Pronto. Aqui eu vou ter as informações necessárias para mim descobrir qual é a placa-mãe ideal para ele. Está vendo aqui, ó, 8ª geração, né? Ele começa com o número 8, então ele é de 8ª geração. E eu também sei que esse LGA aqui, 1151, é o socket dele. Então, ele tem, a placa-mãe precisa ter essa versão aqui para suportar esse processador. Então, eu posso colocar qualquer placa-mãe 1151 nesse processador? Não, você ainda vai ter que dar uma olhada em outras questões, tá? Cada placa-mãe tem um chipset, então os chipsets têm vantagens e desvantagens, e a gente vai ter que descobrir quais são os chipsets, né, dessa versão da placa-mãe que a gente precisa e qual é o melhor chipset pra gente. Então a gente volta no Google, tá? A gente volta aqui no Google e a gente vai colocar LGA 1151 chipsets. Então a gente vai procurar aqui algum site que fala sobre a diferença entre os sockets, né? E você vai poder fazer isso 4ª geração, 5ª geração, com a AMD, descobre qual é o processador, abre um anúncio dele, descobre qual é o socket dele, né? Qual é a versão. Coloca esse socket aqui, ó, LGA, coloca o socket dele aqui, né? No caso, os Ryzen é a AM4, você vai colocar AM4 chipsets. E aí você procura o primeiro artigo que vai ensinar a diferença sobre eles, né? Tem vários aqui, mas a gente vai nesse, tá? Então, esse aqui é para a 8ª geração, o nosso processador é da 8ª geração. E aqui vai ter as diferenças. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que olhar aqui, ó. Que aqui tem cada um deles, ó. Tem 3 tipos de chipset. Esse H310 é o mais simples. Ele é o mais básico de todos, então ele tem que ser o mais barato. O B360 é um pouquinho melhor que o H310. O H370 já é bem melhor. E o Z370 é bem parecido com o H370, só que ele tem a vantagem de que ele faz overclock no processador. Então você tem que se perguntar, o seu processador faz overclock? Ele tem o K no final? Ele é um processador para overclock? Não. Então você não vai comprar o Z370. O Z370 só tem a vantagem de fazer overclock, tá? Ele não tem muitas vantagens assim que vale a pena. Aqui tu vê que ele empata em quase tudo, né? Com a H370. Então se você tem um processador da série K que faz overclock, você vai ter que comprar um Z370, que é o chipset mais caro. Então você vai ter que ir lá, placa-mãe, LGA 1151, e vai ter que colocar Z370 do lado e para aproveitar o overclock do seu processador, tá? Agora, se você tem um processador comum que não faz overclock, você pode pegar qualquer um desses chipsets. Mas vamos ver quais são as diferenças entre eles, tá? O H310 é o mais básico, mas por quê? Vamos ver. Por exemplo, ele não tem a gente está vendo aqui que ele não tem o suporte à memória Optane. E os outros dois aqui tem, tá? Ele também tem essas pistas de alta velocidade. Não sei exatamente para que serve, mas a gente vê que é pior no de entrada, tá? E a gente vai vendo aqui que ele tem menos entradas para USB 3.1, tem
ele vai tendo diferenças, né, básicas nas coisas. Ele é bem mais simples, bem mais comum, tá? Então a gente vê aqui que nas entradas também RAID SATA e tudo mais, ele vai perdendo, né? E então o que acontece? Se você quer uma placa-mãe mais completa, você pode pegar uma B360 ao invés de uma H310. O que é muito comum? Tem às vezes aquelas H310 que eles fazem um monte de coisa e aí ela fica mais cara que uma B360, né? Porque ela tem um monte de frescura. Vale muito mais a pena você comprar uma B360, pagar a mesma coisa que uma H310, tá? Às vezes eles tentam empurrar para você uma H310 por um preço de uma B360 ou uma H370, né? Então, isso você tem que tomar esse cuidado, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, ó, vamos lá, B360, a gente vai vendo aqui as placas, né? 590, 519, 519. Só que se a gente colocar aqui, né, H310, se a gente se esforçar um pouquinho, com certeza, aqui ó, a gente encontrou. Essa placa-mãe aqui, ela tem um chipset mais básico e ela está no preço de placas-mães aqui que tem um chipset bem melhor. Então, o que acontece? Se você comprar uma placa-mãe aqui dessa, você vai estar recebendo o chipset mais básico, mais de entrada possível, pelo mesmo preço e um chipset bem melhor que aquele, melhor, na verdade, uma categoria na frente. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso, né? O que você está comprando e o que é o ideal para você. Na AMD vai ser a mesma coisa, você só vai ter que ter cuidado aí para acertar bem certinho ali a geração, o socket, né? E tudo mais. Por exemplo, aqui a 8ª geração e a 7ª geração da Intel tem o mesmo socket, só que muda, né? Aqui em vez de 360 para a 7ª geração é 260, né? E não é retrocompatível. Então, tem que ter esses cuidados. Mas é simples, é básico. Qualquer coisa, pergunta aí no vídeo, tá? Que eu te respondo. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha ajudado. Valeu e fui!